Fala nação, quer acompanhar tudo sobre o Mengão, matérias esportivas, melhores momentos? Então já não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Também não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Saudações rubro-negras e fique com o vídeo. Abraço. Muito boa tarde para você, começando o Globo Esporte, muita coisa hoje, ó. Daqui a pouco, notícias do Flamengo, que começa hoje, né, no mata-mata da Libertadores. Mas antes eu quero falar do Vasco. Antes o Vasco pega hoje o Novo Horizontino na Série B e domingo joga com o Sport no Maracanã. Deixa eu falar com o Carlos Gil, tá aqui já, tá lá em frente ao Maracanã para falar pra gente sobre essa batalha judicial pro Vasco poder jogar aí no Maracanã, Carlos Gil. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A batalha continua, o Vasco conseguiu uma liminar na última segunda-feira. Ontem o Flamengo entrou com recurso para tentar anular essa liminar e no meio tempo, é uma questão técnica. O Fluminense já vai jogar aqui no sábado, na véspera do jogo do Vasco. Toda vez que o Vasco tiver uma questão de arrecadação, vislumbrar uma boa arrecadação, trazer o jogo para cá, vai apertar demais o calendário. A verdade é que essa decisão ainda não saiu, mas sim, por enquanto, o jogo vai acontecer. Vasco Sport, 4 da tarde, domingo, aqui no Maracanã. Antes, o Vasco joga contra o Novo Horizontino, fora de casa, hoje, 9h30 da noite, e tem como uma grande arma, uma arma eficaz nas últimas partidas, os gols de falta. O vice-líder Vasco tem um dos melhores ataques da Série B, com 16 gols marcados. Em um artigo muitas vezes em falta no futebol brasileiro, os gols de falta têm ajudado na estatística. A gente treina bastante, né? Ainda mais com o Nenê, que a gente aprimora cada vez mais com ele. No total da Série B já foram marcados 7 gols em cobranças diretas de falta. 2 foram do Vasco, um de Palácios na última partida contra o Operário. E lá na hora eu fui até pedir lá pra bater, mas aí ele falou que ia pegar e eu passei confiança pra ele. Outro do próprio Figueiredo contra o Náutico, e ainda teve mais um dele contra o Bahia, que não entra na conta dos gols diretos de falta porque a bola foi rolada, curiosamente, pelo batedor oficial do time, Nenê. Ele sabe que o Nenê é o nosso especialista nessas bolas paradas. Nos gols que eu fiz, o Nenê que me passou a confiança, que ele chegou e falou, pô, moleque, vai lá e bate. Nenê foi o autor do outro gol de falta do Vasco neste ano contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Hoje, diante do Novo Horizontino, fora de casa, a bola parada pode ser decisiva mais uma vez. Como os últimos jogos mostraram, o time tem alguns candidatos para bater, mas há sempre um favorito. Não tem como não respeitar a hierarquia, né? Porque, pô, a gente sabe já da história do Nenê, isso tudo. E ele cobrando falta é piada. Para a torcida do Vasco, essa piada pode ser repetida sempre. Luiz Henrique se despediu do Fluminense com tudo a que tinha direito no clássico contra o Botafogo. Emoção muito grande, eu nem que explicar, mano. Só felicidade agora. Deus quiser. Da vida lá na Europa. Antes de jogar no Real Betis da Espanha, o atacante de 21 anos mostrou orgulho de vestir a camisa com o nome de Chico Guanabara, homem negro, capoeirista, considerado o primeiro torcedor da história do Fluminense no início do século XX. Tem história aqui no Flusão, hein? Luiz Henrique saiu do Fluminense depois de 120 jogos pelo clube. Deixou uma lacuna que não vai ser preenchida facilmente. Luiz Henrique era o jogador mais talentoso, do recurso técnico, do improviso, do drible. No elenco, há candidatos a substituto. Muita gente dizendo que é o Matheus Martins. Eu acho que é um jogador agressivo, é um jogador de velocidade, de força, mas com menos recurso técnico. Mas tem outras possibilidades. Eu acho que o John Kennedy pode jogar mais perto do cano e você muda um pouquinho o sistema tático. Você tem o próprio Caio Paulista, jogar ele para frente novamente e colocar um lateral de ofício, um lateral esquerdo. Possibilidades não faltam, mas para saber o que está na mente do técnico Fernando Diniz, a torcida vai ter que esperar até sábado contra o Corinthians. Pois é, o Flamengo faz hoje o primeiro jogo das oitavas da Libertadores contra o Tolima na Colômbia, além de desfalques de jogadores, e também não vai ter o Dorival Júnior, técnico à beira do campo. Ele foi punido quando ainda comandava o Ceará. O auxiliar Lucas Silvestre que vai substituí-lo e o Andreas vai jogar e deve ser a última vez pelo Flamengo.
começou assim. Andréas Pereira! Teve o ponto alto. Andréas bateu, golaço! E o momento mais sombrio. Tudo indica que acaba hoje. O contrato de empréstimo de Andréas Pereira com o Flamengo termina amanhã. É o tempo limite para que o clube possa comprar 75% dos direitos econômicos do jogador do Manchester United por 10 milhões de euros, cerca de 55 milhões de reais. Apesar de o Flamengo ter chegado a acertar o formato do negócio com o clube inglês em fevereiro e de Andréas querer ficar, dificilmente vai acontecer. O interesse rubro-negro mudou nesse período. O clube tentou reduzir o valor do pagamento e agora o Fulham, também da Inglaterra, aparece disposto a comprar o jogador. Assim, o jogo de ida contra o Tolima da Colômbia, pelas oitavas da Libertadores, deve ser a saideira. Da estreia promissora em agosto do ano passado, passando por um golaço de falta e o erro na final da Libertadores, Andréas Pereira superou a marca de 50 jogos pelo Flamengo. Foi titular na maioria deles, inclusive nos últimos 8. Nesse momento, é um dos destaques do time. A melhor contratação que nós faríamos nesse momento seria a manutenção do Andréas. Versátil em todos os sentidos, participativo, um jogador inteligentíssimo para atuar. Mas muita gente ainda pensa assim. Eu acredito que ele pode jogar 1, 2, 3 partidas boas, mas na hora que ele errar, a torcida vai trazer todo o histórico e vai prejudicar o futebol dele e até a carreira dele. Só que o volante também conseguiu se redimir com parte da torcida. Por mim, ele poderia ficar mais uns anos. Ele errou e errar é humano. Ele tá jogando muito bem. Para a partida de hoje, Santos, Felipe Luiz e Davi Luiz devem ser titulares. Sem João Gomes, suspenso, e William Arão com Covid, Diego e Thiago Maia são os substitutos prováveis. Andréas tem tudo para começar o jogo, num provável adeus. Boa sorte pro Andréas. Amanhã o Globo Esporte mostra como foi o jogo para você.